De tal forma, se você vier aqui, ó, e você quiser calcular a área desse triângulo, então a área desse triângulo, eu vou calcular como sendo quem? A metade da área do paralelogramo. Ou seja, eu tenho meio de quem? Da norma do produto vetorial entre os dois vetores. E com isso, eu tenho o cálculo da área do triângulo vetorialmente falando. Tá certo? Vetorialmente falando. Tudo bem? Beleza? Então, vamos às contas. Beleza. Olhe para cá. Olhe para cá. Imagine que você está aqui, ó, tá ok? Imagine que você está aqui e você pode copiar. Você vai copiar isso aqui no espaço tridimensional. Tudo bem? Então, aqui é O, né? Deixa eu botar aqui. Tá certo? Então, o O, vamos lá, o O, tá ok? Eu estou pegando ele e levando para o espaço tridimensional. Então, esse aqui é o plano XY no espaço tridimensional. Então, o O, o vetor, o ponto O, eu olho como sendo a origem. Esse é o ponto O. Quando eu olhar para o ponto P, eu olho como sendo abscissa 3, ordenada 6 e a cota 0. Tá certo? Porque eu estou pegando ele no plano XY. Eu estou no espaço tridimensional. Eixo X, eixo Y e eixo quem? Z. Agora, quando eu olho para o ponto Q, eu tenho abscissa 8, tá certo? Ordenada 0 e cota 0, tá certo? E cota 0. Pronto, esse é o ponto. Então, o que é que eu faço? Eu preciso criar o vetor OK. Então, eu preciso criar o vetor OK. Quem é o vetor OK? Então, eu tenho 8 menos 0, 8. E os demais todos 0. Então, essas são as coordenadas do vetor OK. Só que eu preciso criar o vetor OP. O vetor OP. Então, eu tenho 3 menos 0, 3. 6 menos 0, 6. E 0. Então, esse é o vetor OP. Agora, eu preciso construir. Veja bem, o que é OK vetorial OP? Eu preciso dizer quem é o produto vetorial de OK e OP. São dois vetores, tudo bem? Então, eu vou calcular agora o produto quem? Vetorial, tudo bem? Como eu estou chamando o vetorial de V, então eu vou escrever aqui, ó, V, ok? E aí nós vamos utilizar para isso o pseudo-determinante. Então, aqui você tem o vetor I, J, K. Tá certo? Aqui eu tenho as coordenadas do vetor OK e as coordenadas do vetor OP. E aí nós vamos imitar o determinante e fazer as nossas contas. Tudo bem? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou fazer assim, usando imitação de sarros, né? Vou imitar sarros, tá ok? E vamos fazer as nossas contas. Tudo bem? Então, no principal, você tem aqui, ó, 0. Aqui dá quanto? 0 no principal. E aqui eu tenho 48K. Vetor K. Agora, vamos ver o secundário. Aqui dá 0. Aqui dá 0. E aqui dá 0. No secundário. Portanto, o meu vetor V, ou seja, o produto vetorial, ele é 48K. 48K. Então, eu já tenho todas as condições para me fazer as minhas contas. Então, quem vai ser
a área do triângulo. Então, eu vou olhar isso como sendo meio da norma do meu vetor, que é 48K. 48K. E aí você usa a definição de norma e você vai ver que isso daqui vai te dar exatamente quanto? 48. E ao dividir por 2, tu vai ter que a área do teu triângulo vai ser 24 unidades de área. Então, você fez isso utilizando álgebra linear. Então, o professor do Fundamental 2 e do Médio tem que dominar o processo. Tá claro? Olhe que a minha visão do cálculo de área de uma criança do primeiro, segundo ano, onde é que chegou até agora. Então, o trabalho feito com álgebra linear, tá bom? Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou usar agora o cálculo 1. Tudo bem? Vou usar o cálculo 1. Vamos lá. Então, nós chegamos agora no cálculo 1, tá certo? Chegamos no cálculo 1. Deixa eu trazer isso aqui para cá. E nós estamos fazendo cálculo de área sobre curva. Tudo bem? Sobre curva. Então, você vê que, olhando isso aqui como sendo o plano cartesiano, isso daqui é a curva y igual a zero. Essa daqui, ó. Essa é a curva y igual a zero. Se eu fosse... Deixa eu desenhar aqui para você ver melhor. Tá bom? Tá aqui, ó. É isso que está acontecendo. Tá ok? Ó. Aqui você tem a origem. Esse aqui é o ponto O, né? Esse daqui é o que nós chamamos de ponto P. E esse daqui é o que nós chamamos de ponto quem? Ponto Q. Tá certo? Esses pontos, essas coordenadas foram dadas, obviamente. Aqui você tem 0, 0. Aqui você tem 3, 6. Tá certo? E aqui é 8. Né? É 8. 8, 0. Então, o que você quer é o cálculo de área dessa região aqui, ó. Dessa região. Só que quando você varia daqui até aqui, você está abaixo dessa curva. Mas quando você sai daqui para cá, a variação muda. Você está abaixo agora dessa curva. Tá certo? Ou seja, a área que você quer calcular, a área dessa região, né? A área que você quer calcular, na verdade, ela vai ser a área dessa primeira região aqui, que eu vou chamar de região 1, mais a área dessa segunda região, que eu vou chamar de área quem? 2. Área 2. E aí, quando você olha para a área da primeira região, você vê aqui o intervalo de variação do x, ó. O x vai variar de 0 até quanto? Até 3. Essa função aqui eu chamei de f, essa daqui eu chamei de g, e essa daqui é a função h, que é igual a quanto? A 0. Então, essa variação aqui está acontecendo da maior para a menor. Ou seja, aqui você tem, ó, a tua integral de f de x dx, que você calcula como sendo a integral de 0 a 3. Quem é a aplicação? Tá vendo aqui? Quem é a aplicação f de x? Está aqui, ó. Ela é do tipo quanto? 2x dx. E essa conta você faz. A primitiva de 2x é 2x ao quadrado sobre quanto? 2. Tudo isso variando de quanto? De 0 até quanto? A 3. Simplificando as contas e usando o teorema fundamental do cálculo, isso aqui te dá exatamente quanto? 9. Então, a área 1, ela vale exatamente quanto? 9.